aí, povo lindo que curte videogame, hashtag seus lindos. Bem-vindos ao GamePad, o programa que toda semana te conta um Paranauê, para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana a gente vai falar com pessoas que gostam de joguinhos difíceis e pessoas que não aguentam mais ser masoquistas, essas também servem. Se você é o tipo de pessoa que acabou Battletoads, Ghosts and Goblins, Ninja Gaiden, se você completou todas as 120 estrelas do Mario 64, se você acabou Doom na dificuldade Nightmare, você é uma pessoa estranha sem vida social. Eu também, tá tudo certo. A gente se entende, a gente se ama. Mas é uma coisa clara de que os videogames antes eram um pouco mais difíceis e para você conseguir acabar, você realmente tinha que ter menos vida social que o menino bolha que vive dentro da bolha. E hoje em dia já não é mais tanto assim. É um fato tão inegável de que os games ficaram mais fáceis que a Nintendo fez uma pesquisa com novos jogadores, colocou eles para jogar Super Mario, o primeiro, e daí 90% das pessoas não conseguiu. Daí viraram para eles e falaram, pô, esses gráficos são meio ruins e tal, talvez melhorar um pouco. E também a dificuldade, diminui essa dificuldade? Porque não tá dando. E hoje a gente vai explorar por que será que os games diminuíram a dificuldade, o que aconteceu, dificuldade é bom, não é bom? Vamos lá. A gente pode começar falando que antes os games tinham menos capacidade. Então, para alongar o gameplay, o que se fazia, obviamente, deixava o jogo difícil. Daí o jogador ficava ali revivendo os mesmos momentos. Antes também não tinha essa coisa de você poder escolher qual dificuldade você quer jogar. É uma coisa que veio depois. E, inclusive, tem dois tipos de dificuldades diferentes. Eu não sei se você sabia. A primeira delas é exatamente essa. Quando você coloca uma dificuldade um pouco mais difícil, então daí vai mudar, você vai ter menos recurso, os inimigos vão dar mais dano, você vai ter menos save point, talvez, mas a essência do jogo continua a mesma. O que muda são coisinhas pequenininhas em cada lugar. Além dessa dificuldade chamada artificial, tem várias maneiras de você colocar aí um pouco mais de resistência no seu jogo. Uma delas, por exemplo, é o permadeath. Lembra disso? Morre. Forever. Seu boneco já era. Tem algumas pessoas tão loucas que elas escolhiam isso. Elas falaram, não, vou criar aqui esse boneco que vai morrer de verdade se eu morrer. Tipo em Diablo 2. Então você podia escolher e várias pessoas optavam por isso. Tem um jogo, inclusive, chamado Dark Souls, que eu acho que explica muito bem o que é esse outro tipo de dificuldade, chamada dificuldade de design. Porque ela tem que estar dentro do jogo. Vamos lá. Combate em local não desejável. Então você chega a ser atacado, você cai e morre. Pode ser que se você não se adapte ao monstro, a maneira que o monstro vai atacar e a hora, você que vai perder. Então, na verdade, você mesmo tem que se adaptar ao jogo e não ao contrário. Essa é uma coisa bem old school. Para você entender mais ou menos, pensa assim. Pensa que são jogos feitos para pessoas completamente masoquistas e loucas, que adoram sofrer, porque não se importam em ter um pouco de frustração e não se importam em ter que se adaptar para o jogo. No Dark Souls, se você não salva na hora certa ou não salva com frequência, você vai ficar muito triste. Porém, contudo, tem aquele momento da vitória, quando você destrói o boss maldito. Cara, teve uma vez que eu berrei tanto que todos os vizinhos descobriram que eu estava matando o boss em Dark Souls. A vizinhança inteira, assim. Eu não sei como não chamar a polícia, mas várias cabecinhas poparam para fora. Isso aconteceu. Contudo, vale lembrar que não é todo mundo que curte esse tipo de coisa, especialmente pela frustração que vem antes. Um dos criadores do Mood, Multi-User Dungeon, que a gente já citou em alguns dos vídeos do Gamepedia, que é o Richard Barton, ele falou, cara, para essa coisa de jogo online eu vou tentar dividir tipos de jogadores. Na época ele dividiu em 4, hoje a gente divide em, sei lá, 12, um monte. E o que ele descobriu é que tinha um tipo específico chamado Achiever, que daí curte o jogo difícil. Vamos ver se você é um Achiever. Você gosta de sistemas complicados. Se você gosta de ter que se adaptar e sofrer, e se você sempre que pode aumenta a dificuldade do jogo, ou cria uma regrinha, nem que seja interna, tipo, hoje eu vou jogar só com a mão esquerda, para ficar mais difícil, você é um achiever. Mas você é somente um quarto na época do Richard Barton, e hoje
bem menos, né, 1/12 da população gamer. Então, os jogos se tornaram mais fáceis, basicamente, por uma questão de diversidade. É claro que quando a balança foi acertar, a gente ficou muito tempo sem ter jogos realmente difíceis. E é por isso que Dark Souls fez tanto sucesso, I Wanna Be The Guy. Mas vamos lembrar que agora, com essa coisa nostálgica, especialmente dos jogos mais indie, talvez aí o mercado comece a borbulhar de novo. Porque se você parar pra pensar, o videogame é uma das poucas, se pá, a única forma de mídia que vai te punir se você não tiver habilidade. Então, dificuldade é exatamente isso, a habilidade que você tem versus a habilidade que você precisa ter para passar por aquilo, e não é todo mundo que consegue. E daí, em vez de rolar somente um pouquinho de frustração, tem muita gente que fica ansiosa e chega a desistir do joguinho at all, fala, chega disso. Inclusive, tem muita gente que não vai jogar Dark Souls por conta disso. Não quer, não consegue, fica nervoso demais. Agora, tem um outro lado da balança, e o outro lado é, se o jogo não tem nenhuma dificuldade, ele é muito fácil, isso também não é um problema? Você também não fica entediado? Tem um monte de jogo por aí que saiu que então, não tinha muita dificuldade, não. E isso sempre é citado nas análises de jogo como uma coisa ruim. Até mesmo um Walking Dead da vida, que é um jogo muito bacana, tem várias pessoas que não vão jogar porque não se sentem desafiados. Então, a dificuldade também pode significar imersão. Tem uma barreira e também uma linha tênue entre essas duas coisas. Tem que funcionar aí como uma borracha elástica. Tem uma mulher que eu gosto muito, chamada Jane McGonigal, que escreveu esse livro chamado Realidade em Jogo. E lá ela vai comentar exatamente isso. Todo o seu sistema neurológico e psicológico ativa o campo da felicidade quando você joga. Coisas como atenção, recompensa, até mesmo memória, tudo isso também tem a ver com a felicidade. E quando você joga, tudo isso é meio que ativado, mas para isso você precisa da dificuldade correta, que é aquela que não causa nem ansiosidade e nem tédio. Isso parece uma coisa muito complicada de fazer, certo? Sim, é muito complicado de fazer. Muita gente no videogame ainda está testando maneiras de fazer isso com um novo tipo de dificuldade chamada flow. O que eles querem fazer é tentar ajustar a dificuldade para o jogador. O lance é que às vezes só fica muito claro. Por exemplo, no novo Mario para DS, se você não consegue passar várias vezes, ele fala, você não está passando, pega esse Mario coloridinho aqui. Mas isso não é necessariamente uma recompensa para a pessoa, tipo, ela não fica feliz de ter que pegar um power-up muito louco para ela conseguir chegar até o final. Então ainda faltam muitos ajustes, mas o objetivo é que o flow, uma hora, chegue nessa coisa perfeita de entender onde a pessoa é boa, onde a pessoa não é. Então, onde ela tem mais dificuldades, por exemplo, se você tem dificuldades de ficar pulando em plataformas, as plataformas vão ficar maiores, mais pertinho, mas, sei lá, os bichos vão continuar dando a mesma quantidade de dano. Então, o objetivo hoje é fazer o ao contrário do que os games nostálgicos faziam. Então, em vez de você ir lá e ter que se adequar a ele se adequar a você. Contudo, você, amante de Ninja Gaiden como eu, fique tranquilo, sempre vai ter um Super Meat Boy, sempre vai ter algo novo para você testar, que é antigo. Exatamente porque a gente, que é um jogador já faz um tempo, tem todas essas experiências que são saudosistas. E, obviamente, nenhum desenvolvedor vai jogar fora, então fica tranquilo. Contudo, deu para entender por que os games mudaram aí a dificuldade. Não é uma questão necessariamente de que, ninguém consegue, que coisa chata. É uma questão de diversidade. Quanto mais tipos de jogo, mais jogadores. E eu não sei se você se lembra, mas a Nintendo disse isso quando ela lançou o Wii, faz algum tempo atrás, que com certeza você conhece alguém que não joga. E isso é um absurdo, porque a gente é a maior indústria de entretenimento do mundo. Todo mundo devia jogar, sua mãe, sua avó, seu papagaio e seu cachorro inclusos. A minha dica essa semana são duas, que eu tô feliz e eu quero dar dicas. A primeira é, leia o livro da Jane McGonigal, Realidades em Jogo. Ela também deu umas palestras no TED, você pode acessar isso no YouTube, mas leia o livro que é legal. E a segunda é, se você não é da época que saiu Battletoads, você devia tentar jogar esse jogo até o final. E se você conseguir, me manda uma mensagem, que eu vou te parabenizar. Porque significa que você é incrível e tem menos vida social que menino bolha e tal, aquelas coisas que a gente já falou, tá? Então é isso, se você quiser um tema novo, pede o seu tema pra gente no ignbrasil@ign.com, que a gente faz pra você. Um beijo, até semana que vem, tchau!